Saudações, piloto! Recentemente chega no Brasil a cerveja Spaten. Segundo as informações, ela está sendo comercializada dentro do território pela Ambev e ela está tendo bastante repercussão, principalmente pelo comercial que está sendo veiculado nos intervalos do reality show A Fazenda, produzido e exibido pela Record TV. E um fato chama a atenção: eles fazem da data atual, do ano atual, uma retrospectiva por fatos históricos até chegar ao fatídico ano de 1397, quando a cerveja foi inventada ou comercializada. Enfim, passagens como a chegada do homem à lua, o 14 bis, as caravelas em 1500 chegando ao Brasil, mas o que chama muito a atenção é um detalhe: eles utilizam Berta Benz no comercial, fazendo teste com Benz Patent Motorwagen, uma invenção de Carl Benz, né, que fez a patente desse projeto em 1886, como aparece no comercial. Porém, Berta Benz, em 86, ela não estava fazendo teste com esse veículo. Eu tô passada, chocada. Nessa época, Benz ainda estava fazendo alguns testes com esse modelo. Então ele desenvolve um outro modelo com a característica de Benz Patent Motorwagen 3. Eu não ouvi o que eu ouvi? E no dia 5 de agosto de 1888, sim, 1888, Berta Benz parte da cidade de Meissen até a cidade de Pforzheim. É meio complicado, né? Mas vamos lá. Você já ouviu falar de Berta Benz? Primeiramente, o comercial da Spaten, da cerveja Spaten, está de parabéns de ter reproduzido Berta Benz, que é considerada a mãe dos automóveis. Seu marido, Carl Benz, desenvolveu um motor, né, com combustão, motor a combustão, utilizando como combustível a benzina. Tudo indica que ele teve essa sacada quando no vilarejo onde eles moravam, uma casa teve um incêndio e foi provocado por benzina, que muita gente utilizava para limpeza de roupas. Desse ponto ele desenvolve o carro, totalmente financiado por Berta Benz. Berta Benz se apaixona por Carl quando descobre que ele é um engenheiro e a ideia dele é fabricar carruagens que não utilizavam cavalos para fazer o transporte, e sim motor a combustão. Sendo de uma família rica, Berta Benz resolve investir financeiramente no projeto. Porém, no dia 5 de agosto de 1888, Berta Benz toma uma iniciativa. Acorda seus filhos e às 5 horas da manhã ela parte da cidade com destino até Pforzheim. Em cálculos dá cerca de 105 quilômetros. O trajeto demorou mais ou menos 12 horas, por um pouco mais, um pouco menos de 12 horas. No comercial aparece Berta fazendo o teste sozinha, o que não é uma realidade, já que Berta Benz, com medo de ter problemas mecânicos, ela sempre levava seus filhos. Dos 5 filhos, ela levava, principalmente nesse teste inicial, o seu filho Eugene, ou Olgen, depende da pronúncia, ou Olgon, e o seu filho Richard. Eles eram adolescentes e foram com ela, o que foi muito bom e útil, porque no meio do caminho o carro acabou o combustível e eles precisaram empurrar até um vilarejo próximo. Isso você não deve saber porque é muito pouco mencionado. Quando a gente vai pesquisar mesmo a fundo, a gente sempre tem a história do Carl Benz, que desenvolve o motor a combustão, faz o lançamento do carro, e que Berta Benz auxiliou financiando e fazendo um teste, mas não tem muito desdobrar, não tem os detalhes dessa empreitada, já que a Berta, ela tirou a teoria e colocou na prática. O projeto que estava desde 1886 para ser concluído, só foi realizado em 1888. No meio do caminho acaba o combustível, pois o modelo de 3 rodas, conforme vemos, tinha uma capacidade de 4,5 litros de combustível. Eles empurram o carro até um vilarejo e ela compra de um boticário numa farmácia. Boticário, para quem não sabe, não é a linha de perfumaria. Quer dizer, também é a linha de perfumaria, mas a profissão boticário geralmente são perfumistas. Ela compra alguns litros e abastece o carro e continua.
Porém, quando ela tenta fazer o carro pegar, o carro não pega, mas ela tem noção de mecânica. Ela usa fiapos do vestido para fazer uma espécie de remendo nas mangueiras e utiliza um grampo comprido para fazer a limpeza interna das mangueiras. Automaticamente eles fazem o procedimento de dar o tranco para o motor funcionar e ela segue a viagem. Chegando em Pforzheim, esse nome é complicado. Chegando em Pforzheim, ela manda alguns telegramas. Um deles, o primeiro telegrama para o marido, comunicando que estava tudo bem, que ela estava com os filhos e que pessoalmente falaria mais a respeito do carro para pequenos ajustes. E ela manda também telegrama para Inglaterra e para França, no qual isso é uma certa prova do teste. Tanto é que pouco tempo depois o Carl Benz ele vai, expõe o carro numa feira de tecnologia e consegue fazer a venda da primeira unidade. Segundo os registros, cerca de 25 veículos foram vendidos em uma década. E é aquela questão, a Berta Benz ela foi a precursora na questão de testes automotivos. Então, com certeza, Berta Benz é a mãe do automóvel. Pouco mensurada, ou quando citada, não da maneira que deveria ser, afinal de contas ela foi uma pioneira neste segmento. E em 2008, apenas mais de 110 anos depois, o governo da Alemanha construiu o Berta Benz Memorial Route. É uma estrada turística na Alemanha que liga as cidades que ela fez o trajeto. No total são 196 quilômetros de vinda e ela recebeu essa singela homenagem. Lembrando que o Benz, alguns anos depois, fim da parceria com outras empresas, outros empresários, e é fundada a Mercedes-Benz. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e logo vamos ter outros vídeos. Eu sou Mate Monteiro e agradeço. Por favor, segue também nas minhas redes sociais, beleza? Até o próximo vídeo. Fui!